Dugin contra Dugin, uma crítica tradicionalista à quarta teoria política. Seja bem-vindo a esse vídeo. Se você gostar, comente o que achou e deixe o seu like aí, beleza? Vamos lá. Esse livro que está em minhas mãos é um catatal, 600 páginas. Não é um livro para qualquer um ler, tá? Então, assim, eu recomendo que você vá nessa leitura, se pelo menos você conhece um pouquinho do que se trata a filosofia perennialista, do que se trata essa corrente tradicionalista que nós temos atualmente aí, que está inclusive implodida já há algum tempo dentro da política, tá? Vamos fazer um beabá, porque eu conheço os meus inscritos aqui, nem todos conhecem o Dugin, nem todos sabem o que eu estou falando, o que é perennialismo, o que é tradicionalismo, enfim, tá? Vamos lá, beabá. Alexander Dugin, ele é o braço direito lá do Putin. Então, ele é o intelectual que é um braço direito lá do Putin. Show? Então, na Rússia, está tendo muito uma ascensão a um estilo de vida mais voltado à cultura que era da época dos czares, tá? Dos grandes imperadores russófilos, enfim. O Dugin, com muita razão, né? E isso está muito presente nos Estados Unidos. Se eu não me engano, vocês me corrigem nos comentários, mas o atual vice-presidente lá do Trump, ele é um declarado tradicionalista, um adorador das ideias de René Guénon, Julius Evola, etc. Já já explico quem são essas pessoas, tá? Mas o Dugin, ele olhando para tudo, para todo o cenário moderno, ele fala assim, olha, tanto o liberalismo, quanto o pós-modernismo, quanto as questões geradas pela ideologia fascista, carcomeram o espírito humano, fizeram que nos gerasse milhões de guerras, perdão, milhões de mortos numa guerra, na Primeira e Segunda Guerra teve milhões de mortos, por causa dessas ideologias nefastas, como já citadas, o fascismo, até a ideologia lá do bigode, que é o nazi-espaço, zismo, né? Acho que não pode falar no YouTube, né? Então tem que dar esses espaços, né? E então, a ideia do Dugin é o seguinte, olha, nós temos que resgatar a tradição perdida na modernidade. Qual é o caminho? O caminho é que a gente vá para o perennialismo. O que é o perennialismo? O perennialismo, pelo seu próprio nome, é através da filosofia perene. O que é a filosofia perene? É a filosofia advinda dos grandes clássicos da Grécia Antiga, né? Inclui os famosíssimos e ocidentalmente queridos, né? Como Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Essa tríade famosa, né? Então, assim, ele vendo isso tudo, vendo um Leviatã, que é o estado na qual ele, inclusive, põe muito a peste nos Estados Unidos como ele, se eu não me engano, ele não usa esse termo, o Dugin, né, mas como um país imperialista, né, que está com um estado de capitalismo superior a todos os demais e com um monopólio capitalista de todos os outros países comparados, né? Essa é a definição de Lenin, por exemplo. Não sei se ele usa esse termo, Doug. Provavelmente não, tá? Me corrija nos comentários. Se ele usa o estigma de falar que os Estados Unidos é um imperialista, né? Mas ele identifica como Leviatã moderno, né? Então, assim, a proposta que o Dugin traz para nós, diante de todo esse cenário de, já tivemos liberalismo, tivemos fascismo, né, já tivemos essas ideias modernas, pós-modernas, cada vez mais que trouxeram mais a revolução sexual, o movimento hippie, degeneração total dos costumes morais, e as pessoas estão cada vez mais com transtornos mentais, né? Não se trata simplesmente do tipo, vamos
defender os costumes morais. Por quê? Porque a tradição e a família são louváveis. Não se trata disso, se trata de uma questão prática que todo mundo consegue ver, que é a ascensão de ansiolíticos, transtornos mentais, o DSM, o Manual de Transtornos Mentais, só vive crescendo entre os, né, os acadêmicos, os psicólogos, está cada vez mais aumentando. Né? Então, essas ideias, né, têm consequências, como diz o Richard Weber, né? As ideias do liberalismo, né, as ideias pós-modernas, de libertação sexual, tudo isso está trazendo muita degeneração espiritual. As pessoas estão morrendo por dentro, estão morrendo antes da morte carnal. Diante disso, o que ele propõe? A quarta teoria política, que inclui uma adesão mais significativa à religião, né, à metafísica tradicional, tá? A sociologia e a ação política, tá? Em resposta a uma crise que a gente está vivendo atualmente, diante dessas tamanhas ideologias denunciadas como nefastas pelo Dugin. Nisso ele tem muita razão. Qualquer pessoa minimamente sensata vai falar assim, cara, realmente o mundo por alguma razão está ficando muito ruim. Assim, não que antes não fosse tão ruim, certo? Mas é que assim, agora está ficando sutilmente ruim. Porque no Império Romano, após a queda, a gente conseguiu reparar que, olha, estava ruim por uma razão muito explícita. Agora está muito ruim no mundo pós-moderno por uma razão muito implícita. Que as pessoas muitas vezes estão negando coisas óbvias de que homem é homem, mulher é mulher, e que existem verdades que são imutáveis, atemporais. Agora a gente só vive repetindo que a verdade é relativa, que a moral é relativa, que, sei lá, que a beleza é relativa. Então, tudo fica muito antropocentricamente preso ao nosso umbigo, né? De modo com que o ser humano não consegue se elevar um pouco mais para a transcendência, qualquer coisa mais espiritual, que não seja, sei lá, louvar cactos, né? E a natureza de maneira panteísta. Então, tudo se trata muito da questão cubicular, de que a gente está preso nós mesmos e a gente não tem aquele contato com os nossos antepassados, mais ou menos no sentido de tradicionalmente ver o que deu certo no passado e repetir algumas coisas que deram certo. Ok? Então, enfim, eu estou tentando resumir 600 páginas, mais ou menos, né? Que ele não vai tratar 600 páginas só disso, beleza? Ele vai aqui tratar, né, de uma forma, o escritor Charles Upton, né, ele vai tratar de uma forma mais crítica, de modo para refutar e no final trazer uma proposta. Né? Não sou muito fã de propostas no final, porque é quase você tentar substituir uma ideologia por outra. Né? Mas fez muito bem, assim eu julgo, o Charles Upton aqui, ao tentar trazer algumas formas de revisionismo diante dessa atitude e proposta da teoria política do Dugin. Tá? Porque, vamos lá, quem é René Guénon? Vamos falar de René Guénon, para vocês entenderem, de Jules Evola. Olha, aqui eu vou dar minha opinião, tá? Aqui essa parte aqui eu vou dar minha opinião, porque eu já li alguns livros do Guénon, não li até o final do Évola, tá? Muitos do Guénon eu não acabei, comecei e não acabei, né? Mas alguns eu acabei, tá? Então vamos lá. René Guénon é um sujeito que tradicionalmente começou como católico, sendo escritor. Ele é um intelectual de grande porte. É alguém que domina e não tem ninguém que conhecemos melhor sobre os estudos da ciência simbólica. Se você quer alguém que saiba e tenha propriedade de conhecimento diante da ciência simbólica, esse é René Guénon. E de ciência simbólica eu me refiro ao quê? Estou me referindo aqui do livro, por exemplo, que a gente tem aqui, que é famoso pra caramba, né, do Guénon, que se chama Os Símbolos Fundamentais da Ciência Sagrada, onde ele avalia alguns signos, alguns tipos de imagens e símbolos que remetem a uma representação não só meramente psicologista para a nossa psique,
mas também de uma forma extremamente ampla, tá? Então ele é um sujeito muito difícil falar sobre o Guénon, porque assim, a gente está diante de alguém com um arcabouço absolutamente plural. Ele não domina só as questões dos símbolos, ele também é um grande crítico da modernidade. Os livros que ele tem sobre as críticas da modernidade, tais como O Reino da Quantidade e Os Sinais dos Tempos, A Crise do Mundo Moderno, tá? Enfim, acho que até a gente pode colocar no saco Oriente e Ocidente, né? Enfim, eles são livros absolutamente interessantes, porque ele faz, inclusive, algumas previsões muito acertadas, como na crise do mundo moderno, a gente vai ver ele falando que o dinheiro iria começar a sumir. Ele falou isso em 1919, se não me engano. Tá? O dinheiro, de fato, começou a sumir, o dinheiro em cédula, agora a gente só usa cartão. Antes do cartão era o cheque, depois do cheque, cartão, e agora Pix, entendeu? Então, o dinheiro gradualmente veio sumindo e o cara previu isso 100 anos antes. Né? Nós estamos em 2025, né? E há algum bom tempo já vem sumindo a questão da célula em dinheiro. Dentre outras previsões que ele fez que foram muito acertadas. Agora, aí, de novo, minha opinião, quando ele fala de metafísica, eu vejo o Guénon viajando muito na maionese. Tem muitos críticos, inclusive, que assumem que simplesmente ele não sabe nada de cristianismo. Quando fala de cristianismo, ou quando fala de conceitos aristotélicos, ele é um sujeito absolutamente aquém. Né? Parece que ele não estudou muito a fundo o cristianismo, embora tenha sido católico no início da sua vida intelectual. Tá? Então ele é um sujeito muito demonizado, pelo menos no Brasil, de que você tem que ter cuidado na hora de ler Guénon, né, para você não se converter ao Islã. E de fato ele se tornou um islâmico esotérico de uma tarica, na qual tinha também o Friedrich Schwann, né, como um parceiro, e que esses dois basicamente islamizaram a Europa por conta própria, né? Perdão, islamizaram a França, né, por conta própria. Até mesmo as ideias do Schwann até hoje são muito palpáveis, né? A unidade transcendente das religiões, a questão de trazer essa ideia de que todas as religiões têm algo em comum, uno, que levam a um Deus só. Né? Isso é muito atual. Né? A gente tá com essas ideias um pouco infectadas sem saber que tem Friedrich Schwann aí, entendeu? Então, assim, esses dois autores, junto com Évola, que, na minha opinião, é um baita de um macumbeiro, leio um livro dele, né? Nós, os Anti-Europeus, né? Se não me engano, o nome do livro é Nós, os Anti-Europeus. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Eu comecei a ler, eu fiquei assim, cacetado. Isso aqui é uma baita de. Não, perdão, o nome do livro é Imperialismo Pagão. Né? Eu tenho as obras seletas aqui do Guénon, eu mesmo mandei encadernar, imprimir e mandei encadernar. Então, assim, leia o Imperialismo Pagão, que você vai ver assim, meu Deus, né? Que sujeito um tanto quanto louco e macumbeiro, né? Mas foi isso que ele se tornou. Não estou dizendo que ele não tenha nada de valor. Nos escritos do Évola tem muita coisa importante, assim como no Guénon tem muita coisa importante e totalmente indispensável, tá? Então, qualquer pessoa que quer entender melhor a nossa modernidade vai ter que chegar nesses autores, Guénon, Schwann e Évola, né? E aí, sim, voltando ao Dugin e ao livro, esses autores influenciaram absolutamente o intelectual Alexander Dugin, de modo com que a base fundamental da quarta teoria política está nisso, nesses autores, no tradicionalismo, no perelianismo, e essa é a proposta ideológica trazida para transformar a Rússia numa nova Rússia, uma Rússia desinfectada desse ocidentalismo liberal, né? Porque dessa forma eles enxergam os ocidentais, né, dessa forma. Não sei se vocês notaram isso. Eles enxergam como os que corrompem, né, o espírito dos seres humanos, né? Como o atual Leviatã moderno, né? Esse é o Ocidente, que só quer saber de libertinagem, né? Só quer saber de
e cagar regra, em outras palavras, tá? Então, esse livro aqui é um livro absolutamente imprescindível. Para finalizar, eu queria só ler um parágrafo da contracapa aqui para vocês ficarem com vontade de ler. Então, assim, muçulmano, sufi, veterano e pacifista americano, Upton partilha na preocupação central de Dugin, mas rejeita os caminhos abertos por ele. Sua crítica revela inversões metafísicas, deturpações do cristianismo ortodoxo e do Islã, e indícios de flerte com o satanismo. Embora reconheça o mérito de Dugin ao enfrentar a decadência espiritual moderna, Upton afirma que seu afastamento da tradição primordial, conforme entendida por Guénon e Évola, inviabiliza qualquer alternativa real ao colapso que o próprio Dugin denuncia. Para embasar sua crítica feita a partir da própria tradição, Upton analisa a história da esquerda americana, os riscos da alt-right e propõe um patriotismo espiritualmente enraizado. Dugin contra Dugin se estende para além da simples refutação, colocando-se como uma defesa da tradição como eixo transcendente às ideologias. Ao destacar a metafísica tradicional, via de libertação diante das corrupções modernas, a obra conclui com um chamado ao reencontro com as raízes espirituais da humanidade. Fica então a recomendação. Aí abaixo vocês vão ver um 5% de desconto para vocês utilizarem nesta obra. Então, só você usar o cupom Werner5, copia e cola no site aí abaixo, já colocando para vocês adquirirem essa obra. É muito interessante. Qualquer um começa a estudar, vai ver que, assim, olha, são livros como esse que denunciam algumas coisas que até então aparentemente pareciam louváveis, como alguém criticando o mundo moderno, é algo que é muito fácil de bater, né, porque é um cachorro morto. O mundo moderno já está morto, né, há muito tempo, desde de Nietzsche, quando fala e proclama que Deus está morto, né, sobretudo o que restou no mundo moderno, senão só seres humanos se apodrecendo diante do não participar mais do ser, o sumo bem, chamado Deus. Então, o que a gente poderia estar respirando, né, espiritualmente, senão o próprio barro, senão as próprias, os restos mortais, né, que nos sobrou, visto que o nosso próprio Criador, como o Nietzsche denuncia, Deus morreu. Então, esse livro absolutamente interessante, tá? Como eu digo, não é para qualquer um, mas se você se aventurar, vai ver que não é uma leitura daquelas extremamente difíceis, tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.